Bem-vindos ao primeiro daily vlog do canal. Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e resolvi testar, né, esse tipo de vídeo por aqui, ver se dá certo. Resolvi fazer assim, criar mais conteúdo, foi uma ideia que eu gostei. Embora eu não tenha visto muitos daily vlogs, né, literários, inclusive vou ver, hoje eu tô com vontade de assistir isso. Mas é mais para poder compartilhar algumas leituras, né? Agora eu estou com 3 leituras em andamento. Eu estou aqui ainda com O Conde de Monte Cristo, ainda quero falar com vocês sobre isso. Estou com A Vida Intelectual aqui, do Sertilanges. E agora, hoje é o segundo dia da Quaresma de São Miguel, e eu resolvi ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Preciso tirar esse esmalte. E por ser dividido em 40 capítulos, exatos 40 capítulos, 40 dias, encaixou perfeitamente, tá? Como é que eu tenho feito? Como eu falei, o daily vlog é para poder compartilhar um pouco do meu dia, a gente conversar um pouco, vai funcionar dessa forma. Como é que eu tenho feito? Deixa eu só tomar aqui um cafezinho, tá? Não esfria. A maioria das pessoas que fazem a Quaresma de São Miguel, eu já vou dizer a maioria, graças a Deus pela proporção maravilhosa, positiva, do Frei Gilson e do Instituto Reset, certo? Só que assim, eu me conheço, eu não consigo funcionar bem durante o dia acordando às 4 da manhã. Adoraria fazer Frei Gilson, é louvável. Eu gostaria de ter o hábito de rezar realmente o rosário todos os dias. Conhecendo as minhas limitações, o que eu decidi fazer? Pegar uma leitura espiritual e rezar o texto de forma conjunta. E para poder aumentar o combo, né? Esse aqui é o Devocionário de São José. E aqui eu separei 2 orações complementares. Por ser a Quaresma de São Miguel, tem aqui uma oração a São Miguel Arcanjo, até aqui. E uma oração ao Santo Anjo da Guarda do Brasil. Sim, cada nação tem um Santo Anjo da Guarda. Então, resolvi fazer essas 2 orações complementares, além do Santo Terço, além da leitura espiritual. Como é que eu tenho feito? Eu até falei isso no Instagram, né? Quando me perguntaram se eu iria, de cabeça para baixo de novo, se eu iria fazer leitura coletiva. Por ser uma leitura feita de forma contemplativa, lendo ponto por ponto, com a maior calma do mundo, meditando cada palavra que está sendo dita aqui, eu resolvi não fazer leitura conjunta, certo? Eu tenho feito dessa forma aqui, até porque eu quero trazer vídeo para o YouTube, assim finalizar a Quaresma e, consequentemente, a leitura. Então, eu tenho feito anotações sim, certo? Essa aqui foi do primeiro capítulo, ainda vou fazer hoje do segundo. E
complementando com notas espirituais, certo? Como se fosse uma oração. Até porque esses escritos de Santa Teresa d'Ávila, contando sobre sua própria vida, é escrita de uma forma como se ela estivesse em uma oração, é como se ela estivesse em um êxtase, relatando sua vida. No primeiro capítulo, ela vai rememorando a sua infância, falando sobre os pais dela, né? Que ter pais virtuosos bastaria para ter uma vida de virtudes, para ser bondosa, mas não a impediu de ser uma pessoa ruim. Ela começa exatamente assim o livro. E hoje eu li o capítulo 2, que o tema, né, o que ela relata aqui da sua infância, sua adolescência, me lembrou automaticamente, de forma imediata, de um tema que está em alta agora. Graças a Deus por isso, devido ao Felca, ao Vildo do Felca. Você já deve ter assistido certamente sobre adultização. Ela vai relatar aqui nesse segundo capítulo o malefício da falta de zelo, sobretudo a autoridade, já que os pais são os tutores principais, os principais responsáveis de seus filhos, né? O malefício dessa falta de zelo para com a alma daquela criança, mas sobretudo adolescente. Ela vai relatar aqui o impacto que ela sentiu com isso. E veja que o que ela mais faz aqui do primeiro ao segundo capítulo é destacar o quão virtuosos são os seus pais. Ela fala muito isso aqui. E essa é a importância. Contudo, no primeiro capítulo ela já fala que isso não bastou para que ela fosse uma pessoa boa. Algo bem interessante, é uma pessoa que tem consciência da inclinação para o mal. Isso me fez refletir muito, porque ela destaca tanto aqui a virtude de seus pais, mas ela faz um alerta, né, de algo que a acometeu. A falta de zelo para que a criança não siga todo e qualquer exemplo e lição de virtude. Ela fala que, apesar da sua mãe ser um exemplo maior de bondade e virtude, não foi o suficiente para que ela seguisse esse mesmo caminho. O pouco de maldade, que afinal de contas somos todos falhos, gente, que havia na mãe, isso ela absorveu com mais facilidade. Inclusive, vou deixar aqui linkado o vídeo do Felca, tá? Caso você não tenha assistido, assista. Recomendo que você realmente assista. Então, me fez refletir o seguinte: se até mesmo pais virtuosos que seguem a fé, que ensinam seus filhos, o formam integralmente, intelectualmente, culturalmente, moralmente, espiritualmente, buscam a verdade, estão propícios a falhar com vossos filhos, imagine os pais que não são exemplo de porcaria de nada, que fazem justamente aquilo que o Felca denunciou. Entende? Então, assim, é um livro muito belo, muito bem escrito e, como eu disse, eu tenho feito uma leitura contemplativa. A maioria das minhas notas são notas espirituais, a maioria dos insights são espirituais mesmo. Mas tenho feito as anotações porque eu quero trazer vídeo para o YouTube aqui, certo? A quaresma vai finalizar dia 26 ou é 29 de setembro, eu não me lembro ao certo. E após isso, né, já vou ter todas as anotações e aí eu trago aqui um vídeo para o YouTube completo que você vai encontrar aqui. Mas, né, é o segundo dia, hoje é exatamente 16 de agosto, às exatas 9h36. Então, é o segundo dia da quaresma, então só li 2 capítulos, que resumem-se a recordações de sua infância, o destaque da virtude de seus pais, como ela se enxerga uma pessoa ruim, inclinada sempre para o mal, um alerta, né, dos pais que não zelam pela alma de seus filhos, sobretudo dando exemplo de virtude. Eu vou ler aqui só um trechinho para vocês verem como essa escrita dela, os relatos dela são escritos de forma a parecer uma oração. Minha alma pôde, então, se reacostumar ao bem da minha primeira infância e vi a grande graça que Deus concede àqueles que Ele coloca em companhia de boas pessoas. É como se Sua Majestade andasse a mirar aqui e ali, procurando por onde e de que maneira me pudesse trazer de volta a si. Bendito sejais vós, Senhor, que tanto me haveis suportado. Amém. Então, no final de setembro, nós conversamos sobre o livro da vida, tá? O segundo livro aqui, né, é A Vida Intelectual, dos Sete Langes,
Gente, eu não sei porque eu demorei tanto para ler esse livro. É maravilhoso. Eu não sei se vai dar para ver o tanto de anotação, sabe? Deixa eu ver, acho que vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver aqui não. Mas de forma bem resumida, o que é que você vai encontrar aqui? No primeiro capítulo, ele já denota que a vida intelectual, ela é uma vocação, não é um passatempo. Por isso eu tenho, e olha, antes mesmo de ler esse livro, eu tinha uma leve cisma de ler todos os clássicos sem qualquer critério. Então, por isso, eu tenho que filtrar muito bem as minhas leituras, porque eu preciso de propósito para saber, né, por que eu estou continuando a ler livros X, Y, Z. Então, se você assistir ao meu vídeo 30 antes dos 30, né, que eu fiz a minha seleção, eu precisei colocar alguns critérios para saber o que é que eu vou ler. Não apenas porque eu quero ler aquilo que eu quero, né? Bom, mas aquilo que eu preciso para me edificar, né? O lema desse canal é me tornar uma pessoa melhor com um livro por vez, embora aqui no momento estão três livros ao mesmo tempo, mas vocês entenderam. A frase mais impactante desse primeiro capítulo é: queira o que quer a verdade. Não importa o quanto pintem hoje de relativismo. Tudo é relativo, a verdade é relativa. Não existe isso, gente. Não existe verdade relativa. A verdade, ela é nua e crua, ela já se mostra, ela se impõe. Então, quando nós buscamos a verdade, nós buscamos a plenitude das coisas. Então, querer o que quer a verdade é você submeter a ela, é você não se permitir ser enganado. Você está numa busca constante para a máxima do saber, a máxima do intelecto, né? Que é aquela que não se rebela contra a verdade. O segundo capítulo tem uma frase também que agora eu não vou conseguir encontrar, mas eu posso resumir o seguinte: não existe vida intelectual, uma pessoa realmente dedicada a buscar a verdade que tenha uma vida moral e de virtudes duvidosas. Essa pessoa, ela precisa ter a máxima do autocontrole dos seus vícios, né? Uma pessoa que come aquilo que quer, come em demasia, é escravo das suas paixões, sobretudo sexuais, é escravo da preguiça. Essa pessoa não vai buscar a verdade. Ela é escrava de vícios, pequenos que sejam, entende? Então, é outra coisa que me marcou muito aqui. Hoje eu finalizo o terceiro capítulo, certo? É a meta para essa semana. Finalizando hoje, ainda hoje ou no máximo amanhã, eu faço as anotações para o encontro do pessoal da leitura conjunta, né? O encontro via Google Meet, que vai acontecer no final do mês. E o próximo livro que eu quero conversar com vocês é O Conde de Monte Cristo, certo? O Conde de Monte Cristo. O que é que eu queria conversar com vocês? Eu não vou falar nada sobre o livro porque eu estou fazendo resenha parte por parte. A primeira resenha foi da parte 1 e 2 e a segunda resenha foi da parte 3, certo? Essas aí já estão no canal. O que eu queria conversar com vocês é o seguinte: sobre a leitura de calhamaços e a comparação com pessoas que leem mais rápido ou mais livros durante um mês. Eu reconheço que eu deveria ter um pouco mais de disciplina em empregar tempo que eu acabo aplicando em alguma outra coisa para a leitura, certo? Isso eu reconheço. De qualquer forma, mesmo fazendo isso, eu percebo que meu ritmo de leitura ele é mais lento mesmo. Se eu tentar ler rápido, ou até mesmo ler, sei lá, 1 hora seguida o mesmo livro, eu acabo me distraindo. Então, eu tenho que fazer uma estratégia para que, não apenas me distrair, tá? Às vezes eu acabo seguindo, sei lá, uns 40, 50 minutos de leitura, só que tem momentos em que eu preciso revisitar trechos anteriores, porque eu não consegui assimilar. Então, o que eu tenho o hábito de fazer? Aplico o método Pomodoro. Isso vai depender da complexidade da obra, vai depender do meu interesse no livro também. Depende de alguns muitos fatores, né? Esses dois são um desses. Mas, de modo geral, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu acabei, né, dando início, junto com a Larissa, a essa leitura coletiva, mas eu tô muito atrasada. Ela já terminou a leitura, eu realmente estou com pena de acabar o livro. Eu estou atrasada na leitura, confesso, reconheço,
E hoje eu tenho esse desafio, né? Me desafiei a ler o máximo que eu conseguir para poder adiantar a leitura. Claro que é prazeroso você chegar no final do ano e ver o saldo de tantos livros X que você leu, mas se eu não ler bons livros, não vai me adiantar ter uma pilha gigante de livros ali lidos. E se eu não reter, mesmo que eu leia muitos livros bons, apenas livros bons, e ler por ler, não vai adiantar de nada. Pra mim, né? Então, eu leio respeitando o meu ritmo, certo? O que eu reconheço e preciso mudar. Ao invés de empregar meu tempo para outras coisas, né? Que não são urgentes e não vão me agregar, eu emprego na leitura. E isso é algo que eu preciso mudar, tá? Mas o ritmo de leitura, ele é, sim, de modo geral, um pouco mais lento mesmo. E hoje, né, eu vou me desafiar e vou mostrar aqui pra vocês o dia todo, né, empregando o máximo de tempo livre que eu tiver lendo esses livros, tanto a Vida Intelectual como o Conde de Monte Cristo. Se eu terminar a meta daqui, eu talvez já empregue adiantando um pouco a leitura ou escrevendo o que eu vou precisar, né, fazer as minhas anotações, as anotações de O Livro da Vida, enfim. Eu vou empregar o dia exclusivamente para isso. Já estou aqui com uma garrafa de café para me manter acordada. Prepare a sua também. Comecei a ler exatamente 10 e 10. Vocês perceberam, né? Que meu ritmo de leitura é curto e eu só li 3 capítulos. Comecei a parte 4 agora. E o que é que eu vou me desafiar? Que nesse fim de semana eu preciso terminar a parte 4. Foi mais ou menos 1h20, 1h30. Vou dar uma pequena pausa agora para dar uma descansada na minha cabeça nesse livro aqui e vou ler A Vida Intelectual. Então vou dar uma meia horinha aí de leitura para esse livro. Tive que sair um pouquinho do quarto porque eu não estava conseguindo focar. Então, recorri aqui pro quintal para eu ver um pouquinho de verde. Ainda não terminei a terceira parte, veja bem. E é pouca coisa, tanto que eu realmente me ocupei com outras coisas, não apenas me distrair. Eu realmente me ocupei, né? Mas não é muita coisa. Então, se eu tivesse um pouquinho mais focada, eu já tinha concluído. Aí agora eu vou concluir. O ambiente está propício para, né, não me gerar distrações e após a leitura da terceira parte, vou fazer uma pequena resenha mesmo, sei lá, de no máximo 5 linhas, 5, 6 linhas, para resumir todo o capítulo, só para poder ficar fixado mesmo que li. E depois disso eu vou retomar o Conde de Monte Cristo. Atualizações, pessoal, são exatamente 19h10. Eu estou aqui, acho que no quinto ou sexto capítulo da parte 4. E eu tô agora na parte em que o Conde de Monte Cristo propõe um jantar, reunindo
todas as pessoas que conspiraram contra ele, mais alguns personagens importantes para esse jogo, né? Que ele está manipulando. Gente, tem coisas que a gente vai lendo, não é que passa despercebido, é que vão sendo reveladas à frente. Gente, é porque eu não tenho como falar muita coisa, que eu tenho que fazer resenha pra vocês depois. E o frio bateu aqui. O frio chegou aqui. Gente, que livro maravilhoso. Eu não vou ter como garantir que eu vou conseguir ler a parte 4 na íntegra ainda hoje, mas eu quero adiantar ao máximo pra ver se eu consigo concluir esse fim de semana. Então, por isso que eu tô aqui adiantando ao máximo, certo? Pra que na quarta, né, que esse vídeo vai subir no próximo sábado. Eu estou gravando no dia 16, certo? Então, esse vídeo vai subir no próximo sábado e pretendo fazer a resenha da parte 4 na quarta, que aqui tem vídeo todo sábado, toda quarta-feira. Sábado às 14, quarta às 18. Então, é por isso que eu tô querendo adiantar, porque eu também tô atrasada na leitura. Vou ver se eu consigo ler mais, além deste, né, que ainda tô concluindo, mais uns 2 ou 3 capítulos para finalizar 9 no mínimo, né? Talvez feche 10 capítulos lidos hoje, veremos. Enquanto isso, vai ser limonada com clássicos, que eu não tô conseguindo digerir o que eu comi e eu preciso treinar ainda hoje, então, tchim-tchim. Atualizações, pessoal. Eu fui treinar um pouquinho, lá pelas 20 e tanta, até perto das 22. O saldo de leitura de hoje foram de 52 páginas. Vou colocar aqui na tela quantas páginas eu li mesmo, certo? Porque eu realmente quis me desafiar para tentar ler o máximo que eu consigo. Eu acredito que eu consiga ler mais, contudo, eu respeito as minhas limitações e o meu ritmo de leitura, que é, por natureza, mais lento mesmo. Eu ainda fiquei devendo algumas coisas que eu vou fazer lá no domingo, né? Ou melhor, amanhã, que é o pequeno resumo do capítulo 3 de A Vida Intelectual e as anotações gerais e notas espirituais do capítulo 2 de O Livro da Vida. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais um experimento mesmo para mostrar um pouco da minha rotina, a rotina de uma pessoa que lê e produz conteúdo literário. Me contem aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o formato de vídeo, como vocês gostam, o que vocês gostariam de ver aqui no canal também. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.